20 anos depois da febre de Crepúsculo, os vampiros estão de volta. Eu acho que isso não é coincidência. Pensa bem, só nos últimos anos a gente já teve Nosferatu, que é um vampiro sério. A gente teve vampiros engraçados no filme e na série de O que Fazemos nas Sombras, que talvez só eu tenha assistido, mas eu amo. A gente tem vampiros gays na série Entrevista com o Vampiro. A gente teve vampiro Michael B. Jordan em dobro no filme Pecadores. Até vampiro na Cracolândia a gente teve, com um filme nacional que estreou esse ano, Love Kills. Pode não parecer, mas eu acho que isso diz muito sobre o mundo em que a gente vive e as coisas das quais a gente tem medo. Eu acho, inclusive, que tem a ver com a febre do Ozempic, mas eu vou chegar lá, calma. Existe essa teoria de que mídias sobre vampiros voltam a fazer sucesso em épocas de recessão econômica, principalmente recessão econômica nos Estados Unidos, que é o maior exportador das mídias que chegam aqui, né? Mas eu acho que funciona no geral. Por exemplo, Crepúsculo, quando iniciou o auge de Crepúsculo, que foi quando estreou o filme, os Estados Unidos estavam vivendo a crise de 2008. Antes disso, nos anos 90, o mundo inteiro estava em pânico com a possibilidade do bug do milênio. E aí a gente teve a série Buffy a Caça-Vampiros e o filme de Entrevista com o Vampiro. Os livros que inspiraram a Entrevista com o Vampiro, inclusive, eles começaram a ser escritos nos anos 70, quando os Estados Unidos estavam passando pela Guerra do Vietnã. Passando, é uma forma de falar. Mas enfim, quando estava acontecendo a Guerra do Vietnã. Antes disso, nos anos 30, quando os Estados Unidos estavam passando pela Grande Depressão, a gente teve o filme do Drácula, que é um dos mais icônicos nesse gênero de vampiros. Tem algumas explicações para isso. Uma delas é que, ironicamente, filmes e séries que dão medo ajudam a gente a lidar com o medo do dia a dia. Pensa bem, você passa o seu dia inteiro no trabalho, você não tem nenhum controle sobre o seu medo com as contas, o preço da comida, a guerra, a bolha da inteligência artificial, seja o que for. Mas ali naquele cinema, naquelas 2 horas, você tem certeza que todo susto que você levar vai ser fictício. E mais, vai fazer sentido dentro de uma narrativa, que a gente sabe que os nossos medos nem sempre fazem, e no fim você vai voltar para sua casa e deixar tudo aquilo ali. Esse senso de controle, por mais ilusório que seja, tem um efeito real sobre o nosso cérebro. Essa teoria só tem um problema, que é, nem todo vampiro dá medo, né? Pro terror do Felipe Neto em 2010, alguns deles têm o cabelo perfeito, tanquinho e brilham no sol ao invés de morrer. Eu acho, pessoalmente, que esse vampiro sexy pode ajudar a gente até mais a lidar com as injustiças do dia a dia. Afinal, o que é um vampiro? É uma criatura como nós, muito parecida com a gente, exceto que mais bonita, que um dia já foi um de nós, mas hoje está num plano elevado de poder. Aí você descobre, quando você se aproxima, que toda essa carapaça linda esconde um parasita que, para se sustentar, precisa sugar a nossa energia vital, e às vezes ele não consegue ou não quer controlar o quanto ele vai tomar e deixa um rastro de destruição por onde quer que ele passe. Parece familiar? É realmente uma metáfora muito boa para as classes mais privilegiadas da nossa sociedade, hoje os nossos trilionários, né? Assim como no mundo real, tem 2 formas de você encarar essa elite superpoderosa que são os vampiros. Ou você quer manter distância deles para não virar uma presa, ou você quer tentar ser um deles e torcer para eles te aceitarem. Lá em 2008, quando a gente viveu a última grande onda de vampiros, a gente escolheu essa segunda via, porque a grande maioria das histórias que fizeram sucesso nessa época envolvendo vampiros eram romances entre uma humana e um vampiro. Pensa aí em Crepúsculo, mas também Vampire Diaries, True Blood, todas essas eram histórias de uma menina um pouco desajeitada entre os humanos que descobriu esse mundo dos vampiros, se apaixonou por um deles e viveu torcendo para ele colocar o amor por ela acima do próprio instinto assassino, mesmo quando ele mesmo não acreditava que podia fazer isso. Dentro dessa metáfora cabem muitas outras. Por exemplo, em Crepúsculo foi ficando claro, não tão gradualmente, que a humanidade da Bella era uma metáfora para a virgindade. Ou pelo menos para a ideia que a Stephenie Meyer, a autora, tinha do que é virgindade. A humanidade era uma coisa que a Bella queria muito se livrar, e ela pedia muito a ajuda do Edward para lidar com isso. Mas ele vivia insistindo que ela não tinha certeza da dimensão do que ela estava pedindo. Esse embate entre eles durou tanto que no fim eles chegam literalmente num acordo. Ele vai conceder esse desejo para ela desde que eles se casem primeiro. Mesmo sem esse viés conservador da Stephenie Meyer, nessa dinâmica do desejo e da restrição, a gente pode projetar o que a gente quiser. Por exemplo, olha o que a Anne Rice, que é a autora de Entrevista com o Vampiro, falou sobre como a obra dela ressoou entre a comunidade LGBT. É tudo sobre os excluídos que foram condenados e amaldiçoados, mas se recusaram a viver nas sombras. Desde o começo, alguns dos meus fãs mais incríveis e as críticas mais penetrantes do meu trabalho vieram da comunidade gay. Não é por acaso, né?
Ao mesmo tempo que eles são essa grande metáfora para a ganância do capitalismo, eles também são uma metáfora para as classes mais oprimidas da sociedade. Porque pensa bem, eles são excluídos da sociedade pelas diferenças que eles têm, e eles precisam criar uma própria comunidade, uma própria família, com as suas próprias regras, que olhando de fora podem parecer estranhas, mas para eles fazem sentido. Perfeitamente gay para mim. A obra de Anne Rice não fala explicitamente sobre ser gay, mas é porque os vampiros dela meio que transcenderam qualquer rótulo de gênero e sexualidade. Ali dentro daquele universo, eles não transam, porque eles não estão vivos, e diferentemente da Stephenie Meyer, ela não quis só pular esse obstáculo biológico e fazer eles transarem de qualquer forma, mas naquele universo, a mordida e a troca de sangue tem uma carga muito erótica. E assim, é a história de dois homens que têm algum tipo de relacionamento e decidem ter uma filha para salvar essa relação. Se você quiser muito ver como dois amigos que embarcaram nessa junto, você pode, mas assim, meio óbvio, né? A adaptação de 95 até toca nesses temas, o tanto quanto era possível tocar nesses temas nos anos 90, num filme estrelado pelo Brad Pitt e pelo Tom Cruise, né? E mesmo assim causou muita polêmica, tá? Por exemplo, olha essa entrevista do Tom Cruise em 95. Your following, and you have a huge following, consists of young women who think you are the greatest thing since the invention of the wheel. And now you're turning up in this extremely homoerotic role. I mean, did you not think this could alienate some of these young women? That has never been an issue with me in terms of, well, what are other people going to think when I play this character, or will I lose an audience? I mean, not every picture I do is for every audience. You know, each picture is very different, and maybe some people will come out and see it, I don't know, because I'm in it, but I think if, you know, you work hard, you make a good movie, people will come see it, you know. But the homoerotic undertone, and is that stronger in the film than it was in the book? I've not read the book. It certainly can be looked at as that metaphor, and audiences will walk away with, you know, however they interpret it, whatever their life experience is. I don't know what is going to make money, what's not going to make money, you know. I just know what I like. Tudo isso por causa de uma cena levemente sugestiva entre ele e o Antônio Bandeiras. Nem tem beijo, tá? Mas enfim, é na série de 2022 que essa dinâmica entre os personagens ganha uma nova dimensão e acrescenta muito na história. Na série, nessa nova versão, o vampirismo dos personagens se entrelaça com 3 outros elementos: raça, classe social e sexualidade. A gente acompanha o Louis, do Point du Lac, que é, a princípio, um humano. Ele é um homem negro e gay na Nova Orleans, nos Estados Unidos, dos anos 1910. Ele tem um certo poder dentro daquela sociedade, porque ele é dono de um bordel, logo ele tem dinheiro, só que ainda assim ele está sujeito às regras dos homens que controlam essa sociedade, que são homens ricos e brancos. Ele até consegue circular entre eles, releva as piadas e as alfinetadas racistas deles, mas sempre tem uma raiva ali incubada dentro dele, que vai guiar o personagem até o fim da série. O Lestat é um homem branco, loiro, riquíssimo, e que também se relaciona com mulheres, o que significa que se ele estiver disposto a esconder partes de si mesmo, ele consegue se infiltrar naquela sociedade perfeitamente, e seria muito bem-vindo. Mas, na cabeça de diva e também de privilegiado dele, ele entende que as coisas que o tornam diferente daquelas pessoas também o tornam melhor. E não tô nem falando do vampirismo. E ele não consegue entender por que o Louis quer tanto a aprovação daquelas pessoas. A Cláudia, que no filme é interpretada pela Kirsten Dunst, aqui é interpretada por 2 atrizes, 2 porque entre um filme e outro, uma temporada e outra, uma saiu pra fazer Avatar, enfim, amamos as 2. Mas ela é interpretada por 2 mulheres negras, o que acrescenta mais ainda na dinâmica entre ela e o Louis. Na história original, eles já têm uma relação que ela não tem com o Lestat, e isso causa muitas tensões entre eles. Mas aqui o fato de os 2 serem negros acrescenta mais uma camada nessa afinidade que ela tem com o Louis e não com o Lestat. Entende como a diversidade acrescenta muito nessa história? Assim como um vampiro, entrevista com o vampiro está vivendo o suficiente para se transformar de acordo com as épocas em que vive, porque é impossível você estar num contexto sem absorver um elemento ou outro daquilo. Essa obra adquire novos formatos através dos anos, e é só assim que a gente descobre o que está na essência dessa série. E uma das coisas que está na essência dessa história é a memória. Imagina você viver centenas de anos, o que acontece? O que isso faz com a sua memória? Você consegue lembrar de tudo exatamente como aconteceu?
Mesmo que a biologia permita que você preserve perfeitamente tudo o que já aconteceu na sua vida, será que duas pessoas vão ter as mesmas lembranças sobre os mesmos eventos? E mais, você quer lembrar de tudo? Esse também é um dos temas em Pecadores, o filme. E aqui eles usam muito a memória para falar de colonização. Outra metáfora que se encaixa perfeitamente no mundo dos vampiros. Aqui, os vampiros, que a princípio são os vilões do filme, mas depois a gente descobre que não é bem assim, eles são esses seres centenários, e o que esse grupo quer é transformar o Semi, que é um menino que tem o poder de usar a música para entrar em contato com os ancestrais dele. Isso porque ser um vampiro pode até ter suas vantagens, mas também tem um custo muito alto. Pensa bem, para se transformar em vampiro, você perde todo o seu sangue. Olha a força dessa simbologia. Você perde todo o seu sangue, ou seja, toda a sua história, todos os seus descendentes. Você assiste toda a sua cultura, aquele momento em que você está desaparecendo, porque você com certeza vai viver mais do que aquilo. E você vai ganhando poder na mesma medida em que você vai perdendo tudo que transforma você em você. Não é por acaso que o vampiro principal aqui do filme, é o Remick, ele é irlandês, um povo que também sofreu um processo muito violento de colonização. E é exatamente isso que marca essa nova onda das histórias de vampiro. Agora, ao invés de assumir a perspectiva de uma humana que entra em contato com esse mundo, a gente vai explorar o próprio vilão, o próprio monstro, o que motiva ele, com o que ele sofre. Em 2027, o Wagner Moura vai estrear o filme Flesh of the Gods, que conta a história de um casal de humanos cuja vida muda quando eles encontram uma vampira. Eu acho muito simbólico que quem tá nessa com ele é justamente a Kristen Stewart, a rainha dessa primeira onda de vampirismo que eu pelo menos vivi. Só que antes ela estava no papel da humana e agora ela tá no papel da vampira. E eu tenho muita curiosidade sobre o que ela vai trazer para essa história agora do outro lado. E detalhe, o Wagner Moura só entrou nessa produção porque o Oscar Isaac teve um conflito de agenda e não pôde participar. E provavelmente o Pedro Pascal recebeu uma ligação, mas estava ocupado também e não pôde. Porque eu acho que isso significa que eles querem muito um latino para esse papel. Extrapolando aqui, nada disso é confirmado. No momento que eu gravo esse vídeo nem tem trailer, nem tem nada ainda. Mas eu acho que trazer essa camada da imigração para essa história também enriquece muito a fantasia dos vampiros. Afinal, o vampiro, olhando por outro ângulo, ele é, principalmente naquela imagem do Drácula que vivia escondido no castelo dele, era muito como as pessoas imaginavam os imigrantes naquela época. E hoje também, né? Eles são vistos nos Estados Unidos, principalmente, como esse outsider ameaçador, que a gente não sabe, que tem costumes diferentes e tal. Eu acho que acrescenta muito à história ser um latino nesse papel. Eu acho que eu sei porque o Wagner topou esse projeto. Olha o que ele falou lá no Podpah em 2022, quando perguntaram pra ele se tinha algum papel que ele queria muito interpretar, mas ainda não tinha tido a chance. Assim, eu queria fazer, sabe o quê? Eu queria fazer um filme de lobisomem. Você sendo um? Eu queria dirigir. Mano, eu gosto dessas Isso é muito maluquices. aleatório. Eu queria dirigir, eu queria fazer. Mas sabe o que eu queria ver? Eu queria saber, assim, não é nem, assim, como é ser um lobisomem? Como é ser, você tá condenado a virar uma fera terrível, colocar em perigo as pessoas que você gosta, perder o controle total dos seus atos, bastando vir uma lua e você fica completamente louco e vira uma Ele uma- consultando a Capricho. a Capricho fala, ai, caramba. Fodeu. O que será viver isso, né? O vampiro não é um lobisomem, mas chega bem perto de matar essa curiosidade, né? Esse impulso de querer entender o que se passa na mente do monstro também é um grande sintoma do mundo que a gente vive hoje. Lá em 2008, além da grande onda de vampiros, a gente também vivia a era do otimismo millennial, que era marcado pela esperança mesmo. A gente vivia a possibilidade de grandes avanços sociais. Nessa era, o casamento LGBT estava para ser legalizado em muitos lugares, ainda que não todos. Nos Estados Unidos, eles tinham acabado de eleger o Obama, aqui a gente tinha a primeira presidente mulher do Brasil. A gente tinha uma relação com a tecnologia muito diferente do que tem hoje, muito mais baseada na esperança, na criação de comunidades, do que no medo e desesperança que temos hoje. Então, com tudo isso em mente, tudo que a gente viu acontecer em todo esse tempo, a gente está muito ciente de que tudo que a gente faz tem consequências catastróficas. Sei lá, a carne que você come desmatou a Amazônia. A pergunta que você faz pro ChatGPT, e que você precisa fazer pro ChatGPT para se manter atualizado com todo mundo e não sei o que, uma piscina de água cada vez que você vai lá perguntar uma coisa. Com tudo isso em mente, é muito mais fácil você olhar pro cara que chupa sangue de vez em quando e falar,
normal, suave, não é culpa sua, sabe? Mesmo que você não seja uma pessoa muito preocupada com essas grandes questões sociais e globais, a ideia de ser um monstro incontrolável não tá muito longe. O que é o vampiro, se não uma criatura com essa fome insaciável dentro de si e que é dominado pela culpa toda vez que se alimenta? Parece familiar? A gente vive um momento em que o ideal está sempre relacionado a restringir o próprio corpo. Por exemplo, você precisa querer ir para academia ao invés de ir para balada, como se fossem duas coisas inconciliáveis. A gente não pode de forma alguma se entregar à dopamina fácil, esses prazeres que estão muito disponíveis pra gente. A gente precisa monitorar até o sono, por algum motivo. Tem sempre essa ideia de que a sua disciplina é a sua liberdade. Você precisa, a todo custo, viver uma vida regrada para ser feliz. As canetas emagrecedoras são o maior símbolo disso, porque elas te emagrecem justamente cancelando o seu desejo e, consequentemente, a culpa que vem com ele, né? No meio de tudo isso, mais uma vez, a ficção funciona como um refúgio. Você pode ser a pessoa mais regrada do mundo, mas essas histórias permitem que, pelo menos por um certo tempo, e esse tempo é 100% controlado por você habite a cabeça dessa criatura que é linda, poderosíssima, e é mais poderosa, tá no auge do seu poder justamente quando ela decide não negar a própria natureza. Não que também não tenha seus problemas não negar a própria natureza, e é sobre isso que esses filmes vão falar, justamente. Mas não é legal, pelo menos por um tempo, ter problemas diferentes dos seus? Essa nova onda de vampiros não vai durar pra sempre, porque nada dura. O otimismo millennial não durou pra sempre, nenhuma das crises que inspiraram o retorno de todas essas ondas de vampiros duraram pra sempre. O Ozempic não vai durar pra sempre também, tudo acaba. Mas como é da natureza dos vampiros, eles vão continuar ali, à espreita nas sombras, esperando a próxima oportunidade de lembrar a gente de exatamente o que é que torna os humanos humanos.